Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 21 de Segunda Crônicas, cada vez avançando mais. Hoje você já consegue passar assim altos capítulos, ao tanto que já foi lido. Glória a Deus. E, bom, vamos embora. Hoje o capítulo não é muito grande, não é muito pequeno, e ali começa do reinado do rei Jeorão, que foi um filho de Josafá. Josafá? Josafá não foi um rei bom, mas a gente vê que ele teve uma influência muito boa em casa, que foi a influência de seus pais, de seu pai, no caso, né? O rei Josafá, que foi incrível. Mas ele vai falar que foi ele provavelmente um dos piores reis ali de Judá, e muito por influência da família de Acabe, já que ele foi casado com a filha de Acabe, né? Então temos aí um caso de casamento, às vezes, né? Uma coisa construída dentro de casa e aí quando passa a ter interferências fora, aí dá nisso. Mas vamos ver como é que o Senhor nos conduz aqui nesse dia de hoje. Oi, Deusa, bom dia, seja bem-vinda. Vambora, gente. Amém, Jesus. Queremos te agradecer por esse dia, por essa semana, Pai. Estamos nos aproximando, Deus, do dia da Páscoa, da morte e da ressurreição do Senhor, e que o Senhor continuamente fale conosco durante essa semana, se mova em nós, sabe, Deus, mova em nós esse espírito, Deus, em nome de Jesus e em todo o Brasil, para que todos nós conheçamos, Deus, o verdadeiro sentido da Páscoa, sabe, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com convencimento, com graça, Deus, dá-nos entendimento a respeito do Senhor, a respeito da sua morte, da sua ressurreição, o que o Senhor fez por nós. Muito obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus, e obrigada também porque essa parte da história onde o Senhor morre e ressurge, sabe? Ele nos dá acesso a essa palavra que conduz a nossa vida, que nos dá esperança, que nos dá orientação. Então, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo acesso a ela e por podermos tê-la. Tem misericórdia daqueles que não podem ou que não querem. Em nome de Jesus. E te pedimos pelo dia de hoje, por essa leitura desse capítulo, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer nos falar e nos alertar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos embora. Capítulo 21, versículo 1 vai dizer: Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. Jeorão, filho do rei Josafá de Judá, tinha 6 irmãos, que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Josafá deu a eles muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor, e a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Mas ele escolheu Jeorão, o filho mais velho, para ser o rei depois dele. Bom, então Jeorão foi o primogênito, né? E aqui a gente vê os nomes dos irmãos de Azaria, de Jeorão, que foram 6 irmãos, e eu não sei se vocês perceberam, mas eu li Azarias 2 vezes. Enfim, em uma versões vai falar 2 vezes Azarias, aí em outras depois vai falar que é Acasias, outras vai falar que o filho mais novo era Jeoacás, não era Azarias. Ai, tudo muito difícil de entender, um pouco confuso. Mas enfim, o importante é a gente tirar daqui que Jeorão tinha 6 irmãos. Que Josafá, como eu havia dito, foi um bom pai. Deu a eles presentes, prata, ouro e cidades para eles governarem. Deixou então herança, assim como um pai deve deixar para os seus filhos.
deixou um legado, deixou boa moral, deixou exemplo, deixou muitas coisas, deixou principalmente Deus, né, sendo o rei dele pessoal e eu creio que da família dele, e ele fez o melhor que pôde para a família dele. E deixou Jeorão reinar em seu lugar como primogênito, né, como deveria ser. E aí, beleza, aí vai falar no versículo 4, quando se tornou rei, Jeorão se firmou no poder e então mandou matar todos os seus irmãos e também algumas das autoridades de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel, e por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão e seus oficiais com seus carros de guerra invadiram Edom e ali foram cercados pelos edomitas. Jeorão e os seus comandantes dos carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo até hoje, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou, porque Jeorão tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá, levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar o Senhor. Aí o profeta Elias escreveu a Jeorão uma carta, no qual dizia o seguinte: é isto que o Senhor Deus, o Deus dos seus antepassados, Davi, diz: você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu um mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos como faz os reis de Israel. E também matou seus próprios irmãos que eram melhores do que você. Por isso o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá. E sobre os filhos e as mulheres que você tem vai destruir tudo que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais, até que os seus intestinos saiam do corpo. Oi, Lala, bom dia, seja bem-vinda. Bom, então aqui a gente vê ali Jeorão no primeiro ano do seu reinado já matando os irmãos. Eram 6 irmãos e ele matou 5 deles e o mais novo ele conseguiu escapar, né? E aí, beleza. E ele continuou o exemplo do que o rei Acabe, o seu sogro, teve, levando o povo de Judá cada vez mais a se prostituir com outros deuses, a adorar outros deuses, e vai falar que o reino de Judá cada vez mais se abandonou o Senhor. Então, Deus enviou o profeta Elias, e aqui eu vou ser bem sincera, porque nas leituras anteriores eu não consigo decifrar em que momento Elias de fato foi levado, né? A gente sabe que Elias não morreu, mas Elias foi meio que levado aí, arrebatado. E eu não sei exatamente em que momento foi esse, mas eu não imaginava que Elias ainda estaria nesse tempo, já que Acabe já morreu, Josafá já morreu. Mas aqui vai falar que Elias foi enviado até ele, enviou uma carta para ele, dizendo que ele não havia seguido o exemplo do seu pai, do seu avô, dos seus antepassados, e levou o povo de Judá a adorar a outros deuses. Então, por isso o Senhor faria cair um castigo terrível, né? Várias e várias nações, ao contrário das outras vezes que o Senhor os livrou, agora então o Senhor permitiria que eles atacassem, que eles, subjugassem ali o reino de Judá. Mas mesmo assim não tiraria o poder, o domínio da família de Davi. Mas Edom, assim como a gente vê em Gênesis 27, acho que é 27:40, deixa eu ver aqui.
Edom é da família de Esaú. E aí eu não sei se vocês se lembram, mas quando Jacó vai roubar a bênção ali do rei, ó, do seu pai, né? Roubar não, né? Vai pedir a bênção e aí eles fazem aquela troca e e aí Jacó, ele recebe todas as bênçãos praticamente, e quando Esaú chega com o guisado lá que o seu pai pediu, ele vira e ele descobre que Jacó já tinha pego todas as bênçãos, e aí ele vai implorar por uma bênção sequer do pai. E aí Jacó vai virar e vai falar assim: não sobrou nenhuma bênção para você, para sua família, né? Eu não tem mais, eu abençoei Jacó no seu lugar. E aí ele vai virar e vai falar no versículo 40 de Gênesis 27 o seguinte: você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. E estamos exatamente, se a gente for ler a referência desse capítulo aqui, ela vai falar exatamente sobre esse momento em que Edom se revolta e por Jeorão não estar seguindo os caminhos do Senhor, ele consegue essa liberdade e ele então vai procurar um rei próprio e vai então passar a ser governador das suas próprias terras ali de Edom, não mais debaixo da família de Davi, enfim, de Judá. E aí outros reis também se levantam, os filisteus, os arábios da Arábia, enfim, muitos se levantam ali contra o reino de Judá e é isso. E aí ele também, nessa mesma carta de Davi, vai falar que ele sofreria seus filhos seriam levados, suas mulheres seriam levadas e ele sofreria de uma doença intestinal. Então, no versículo 16, vai finalizar dizendo: o Senhor Deus fez com que os filisteus e os árabes, que eram vizinhos dos etíopes que moravam no litoral, ficassem furiosos com Jeorão. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Jeorão e levaram embora todos os bens do palácio e também os filhos e as mulheres de Jeorão. Deixaram somente Acasias, o seu filho mais moço. Depois de tudo isso, o Senhor castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais, até que depois de 2 anos os intestinos saíram do corpo dele e Jeorão morreu, sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 8 anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Então é isso, então finalizamos aqui o reinado de Jeorão. Ele reinou apenas 8 anos, foi um dos piores reis, matou seus irmãos, mas também ele teve um castigo terrível. Diz que ele morreu com uma doença intestinal em que suas entranhas saíam para fora do corpo. E que mais? E aí, quando ele morreu, diz que ninguém sentiu falta dele. Em outras versões vai dizer que que ele morreu sem deixar saudade. E também ele não foi honrado ali, né, na sua morte, e nem foi sepultado juntamente com os reis, conforme era todos os reis antepassados dele. Então a gente vê que foi um reino bem ruim, e vamos ver daqui para frente como vai ser aí o futuro de Judá. Como a gente sabe, ele até aqui, né, a gente estava vendo que foi um reino em que foi comandado ali pela família de Davi, e foi um reino que era o mais inclinado para as coisas do Senhor, né? Enquanto o reino do norte, de Israel do norte, estava vindo de mal a pior, estava indo de mal a pior, com o rei Acabe, todos adorando, todos deixando de seguir a Deus. Aqui então nós temos esse início aí da família de Judá ali, da tribo de Judá, se decaindo e deixando de adorar o Senhor como único Deus. Então é isso, hoje eu acho que a gente não teve lá essas revelações todas, mas é importante a gente trazer de conhecimento, né, essas partes, entender, ver as promessas lá de trás sendo cumpridas ali na vida de Edom, da família de Esaú. E é isso, e ver a história daqui para frente.
Lalazinha, se tiver algo para acrescentar, já chega mais. Né? A filha do meu pastor. Tá aí, gente. Bom, como o nosso tempo já venceu, eu vou convidar ela para uma próxima. Já chega mais, já junta com a gente. Então é isso, gente. Deus abençoe. Boa quarta, quase sexta, né, gente? Hoje é quinta praticamente. Tchau, tchau.